Muito bem, nós nos encontramos no Rio de Janeiro, no centro da cidade, onde daqui a pouco vai começar o 7º Encontro Nacional dos Frentistas. Evidentemente que uma equipe toda ajuda a organizar eventos dessa natureza, mas tem sempre um comandante. Então eu vou falar agora com o presidente da Federação Nacional dos Frentistas, Eusébio Luiz Pinto Neto, que vai falar a respeito da expectativa do encontro e depois dos resultados. Eusébio, você está otimista? Muito otimista, né? Nós estamos aí com todos os convidados confirmados, né? Já chegaram aí mais de 90%, estão hospedados, né? E então nós estamos com a casa lotada e teremos o nosso 7º encontro, né, nacional aí da categoria dos trabalhadores de postos de combustíveis e loja de conveniência. É um encontro que promete, né? Que a gente tem aí vários palestrantes ilustres, né? E convidados também. Ficou um pouco prejudicado, né? As autoridades de Brasília que não puderam vir, tendo em vista os grandes acontecimentos que está ocorrendo em Brasília. E também esse último acontecimento do Rio atrapalhou um pouco, mas não vai deixar de... não vai ofuscar o brilho do nosso encontro. Agora, Eusébio, eu observei que a pauta ela é muito ampla. Não é exatamente aquela pauta sindicaleira, de fazer uma pauta de reivindicações. Um dos assuntos a ser abordados é a nova NR1, que ampliou muito o alcance da atuação pela melhoria das condições de trabalho. Vai ter um assunto sobre inteligência artificial e até sobre conjuntura internacional. Na verdade, esse encontro, ele é um encontro que visa a formação de dirigentes, não é isso? Perfeito. O que acontece? Nós hoje estamos vivendo em um momento de grande transformação. Digamos que nós estamos em uma encruzilhada histórica, né? Tanto do ponto de vista nacional como internacionalmente. Muitas coisas acontecendo, né? Nós temos aí hoje no cenário internacional um mundo, digamos assim, multipolar, né? E onde nós temos aí o sul global, o norte global em disputa, né? E novas lideranças surgindo nesse cenário, inclusive com o advento aí dos BRICS e G20, e o Brasil está na liderança praticamente dos dois e muitas coisas mudando no mundo, né? Mas essa mudança nós esperamos que seja para melhor, mas toda mudança, né, traz assim uma disputa. Sim. Né? Nós temos aí hoje a China numa grande disputa com os Estados Unidos, né? Disputa pela hegemonia. Pela hegemonia, né? E hoje o mundo está mais que nunca globalizado, né? Principalmente com as novas tecnologias, a inteligência artificial, e exige que hoje nós tenhamos um conhecimento também, principalmente o dirigente sindical, da geopolítica, Certo. entendeu? Para que nós possamos pautar a nossa política aqui internamente. Correto. Porque a nossa política interna, ela depende muito da geopolítica hoje internacional. Perfeito. O Brasil já é um player, como se chama, né? Porque está entre a 7ª, 8ª, 9ª economia, isso varia, não é uma coisa muito fixa. Portanto, as decisões do Brasil pesam aqui no Sul, mas pesam também globalmente no BRIC, G20, etc. Eusébio, eu quero aqui voltar à parte sindical. Evidentemente que aqui, durante as palestras, haverá um fluxo muito grande de informações e de conhecimento. Você tem o Elie Jabbour, né, que é uma pessoa extremamente qualificada e vivida internacionalmente. Você tem o Aldo Rebelo, você tem o Altamiro Borges e tantos outros. Aí as pessoas recebem esse conhecimento, os dirigentes. Como é que faz para irradiar para as direções sindicais e também para a base? A intenção de um encontro como esse é a gente depois poder reproduzir esse conteúdo das nossas bases sindical, né? Por exemplo, todos os sindicatos, os mais de 70 que nós representamos aí em todo o Brasil, têm aí a obrigação de reproduzir esse conteúdo junto aos seus dirigentes sindical, entendeu? Para que a gente possa ter conhecimento, né? Adquirir esse conhecimento que é muito importante para o dirigente sindical,
hoje esses conteúdos, ele é muito importante porque ele faz a diferença mesmo, porque é cotidiano. As coisas estão mudando muito e o dirigente sindical, ele é um agente, né? Ele é um agente de transformação, ele tem que estar antenado e conhecendo os movimentos, né? que ocorre aí em todo mundo, na política, né? Na economia também, entendeu? E tudo isso é importante, porque quando a gente vai discutir com o patronal hoje, ele está muito bem informado e traz algumas indagações para nós que nós temos o dever de conhecer, para que a gente possa defender os interesses do trabalhador. Então, a nossa previsão é que a gente possa, depois desse seminário aqui, contribuir muito com a formação, né, dos demais companheiros que estão aí pulverizados nessa grande território nacional nosso aí, né? País continente. País continente e nossa categoria é uma das categorias que tem o privilégio, como você conhece muito bem. Nós, veja bem, Franzinho, a gente são 45 mil empresas hoje de postos de combustíveis pulverizadas aí em todo o Brasil. Nós temos aí hoje aproximadamente 550 mil trabalhadores, né? E você sabe que a nossa categoria está em todos os municípios do Brasil, em todas as rodovias e das hidrovias também, porque tem postos de gasolina, né, que atende os barcos e tal. Então, essa é uma categoria muito importante, que está diretamente em contato com o público, é uma categoria que, pela força pela sua qualidade, ela tem muitas informações, porque ela dialoga com o público. Então, é uma categoria muito importante. Eu tenho muito orgulho de ser frentista e ter tido o privilégio de ser dirigente e presidir essa entidade. José, muito obrigado. Desejamos que o 7º encontro seja produtivo e que o conhecimento que todos receberemos, eu inclusive aqui, possa ser depois irradiado para baixo, para a base. Até mais. Muito bem, neste segundo dia de 7º Encontro Nacional dos Frentistas, eu vou falar com um dos palestrantes, que é o doutor Mário Lopes, que é psicanalista. Esses assuntos de psicanálise, de saúde mental, de comportamento, não são habitualmente tratados nos eventos sindicais. Portanto, eu considero que essa iniciativa ela pode estimular outras entidades a abordarem esse tema. Doutor, basicamente, o que o senhor disse aqui para essa plateia, que tem gente de São Paulo, do Rio Grande do Norte, da Bahia, de vários lugares? Franzinho, tudo bem? Olá para todos. Saúde mental tornou-se uma epidemia silenciosa. Essa epidemia ataca indistintamente, ela é absolutamente democrática, ataca rico, ataca pobre, não tem distinção de gênero, não tem distinção de nada. E ela ataca silenciosa e gradativamente. E isso levando ao ambiente de trabalho, que é o maior causador de problemas, de transtornos mentais, traz o problema diretamente para o colo do movimento sindical. A partir do momento que agora, a partir de maio de 2026, todas as empresas serão obrigadas a incluir os riscos psicossociais nas suas avaliações de riscos, no seu PGR. Que é a nova NR1. Que é a nova NR1. Isso significa o quê? O assunto da saúde mental, toda essa epidemia, passou a ser responsabilidade, corresponsabilidade do movimento sindical de cuidar, de tratar e estabelecer estratégias para mitigar esses males. Então, eu vejo como um grande momento para o movimento sindical, um mote, uma tese que ele pode e deve trazer para recuperar protagonismo, sair às ruas, fazer campanhas, levar a conscientização não só para os trabalhadores, mas para os seus familiares, para todo mundo. Diferentemente do que muita gente acredita, esse tipo de doença não fica fechado no ambiente de trabalho. Quando a pessoa está com um transtorno de ansiedade, está com estresse crônico, a família acaba sofrendo as consequências e com uma severidade enorme. E o movimento sindical pode e deve trazer essa consciência para a sociedade e para os trabalhadores. Agora, doutor, a normatização das relações de trabalho, ela
segue a CLT, né? Segue, evidentemente, algumas decisões do TST, mas ela é basicamente, as relações são basicamente regidas pela Convenção Coletiva de Trabalho. O senhor considera viável o senhor considera viável acrescentar à CCT esse tipo de abordagem e, digamos, de apelo? Sem sombra de dúvida. Uma das obrigações que o movimento sindical tem agora é exatamente essa: incluir entre as cláusulas de reivindicação a prevenção. Principalmente a prevenção contra as questões dos transtornos mentais e fazer com que as empresas sejam obrigadas, de fato, a pensar no assunto, para não ficar uma lei morta. Agora, doutor, quando se fala nessas questões, claro que os trabalhadores detectam o problema, os trabalhadores reclamam do problema, às vezes nem sabem exatamente do que reclamar, mas reclamam do mal-estar, digamos assim. Então você tem os trabalhadores como, digamos, no final da ponta. No meio tem os empregadores, mas eu observo uma ausência do Estado. Muito, muito. O governo, ao incluir, né, em agosto de 2024, essa obrigatoriedade, está pagando uma grande dívida que ela tem. A evolução das doenças mentais no Brasil foi, assim, assustadora nos últimos anos. Vale a pena dizer também o seguinte: o Brasil tem uma dívida com os trabalhadores. O trabalhador, ele sempre foi a ponta fraca do elo da cadeia produtiva. Sendo a ponta fraca, ele sempre foi vítima da ameaça. E as questões sociais, as questões econômicas, são agentes causadores de transtornos mentais. Porque o trabalhador que vive sob aquela ameaça: olha, eu tenho que ficar quieto, fui assediado, mas eu tenho que ficar quieto porque eu não posso perder o emprego. Digamos que essa pessoa ainda esteja na faixa de 40, 50 anos de idade. Aonde eu vou arrumar outro emprego depois disso? Portanto, ele se torna uma vítima silenciosa que, em nome da manutenção do emprego, ele fica em silêncio, e quem acaba pagando o pato por esse tipo de doença são os familiares. Agora, doutor, eu tenho curiosidade, porque faz uns 20 anos que eu ouvi falar pela primeira vez em burnout. E agora é muito comum, você conversa com o dirigente sindical, com o trabalhador, quando uma pessoa foi afastada ou está com algum transtorno, e diz assim: síndrome, está com burnout. O que vem a ser exatamente burnout? Burnout é o esgotamento no local de trabalho. Metas abusivas. Imagine assim: você tem que fazer X volume de vendas, porque senão você está frito. Ou no caso daqui, você tem que atender X pessoas, senão você está frito, você não tem o emprego garantido e tudo mais. Isso é um fator desencadeador de estresse que, por sua vez, é causa para o burnout. Essa ameaça, esse assédio, essa coisa assintosa de cobrança, má preparação das chefias, das supervisões para fazer a cobrança de metas de trabalho, elas acabaram agravando a pressão no trabalho, a ponto de colocar o Brasil no topo da lista dos casos de burnout. Bem, não assusta, porque fomos o último país do mundo a libertar os escravos, de modo que há uma mentalidade, não vou dizer escravocrata, mas há uma mentalidade atrasada no empresariado brasileiro. Agora, você tem, quando você sofre algum transtorno, algum acidente, você tem fazer a comunicação do acidente de trabalho, a famosa CAT, né? No caso do burnout ou da burnout, dá para constar na CAT? Dá, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E essa foi a razão, embora haja muita subnotificação, que nós sabemos, que colocou o burnout entre os maiores causadores de afastamento no trabalho. Doutor, por fim, né? O jornalista gosta de fazer pergunta, e não vai estranhando. Eu vi que na sua fala, o senhor abordou a questão da energia.
porque a matéria é energia, está de repouso, certo? Agora, do ponto de vista da pessoa, mentalmente, que ela sabe que ela vai sair de casa, vai enfrentar um transporte horrível, né? As mulheres sofrem assédio dentro dos ônibus e dos trens. Como é que ela pode se preparar? Como é que ela, de manhã, assim, acordou 5 da manhã, como é que eu faço um preparo psicológico para me revestir de energias? Essa é a pergunta do 1 milhão, né? Eu acredito muito, até por ser terapeuta integrativo, acredito muito no poder da meditação. Está provado cientificamente o efeito do mindfulness sobre a estabilidade emocional das pessoas. A meditação, em particular o método de mindfulness, pode começar com apenas 3 minutos por dia e progressivamente aumentar para colocar a pessoa num centro, para colocar a pessoa num estado de tranquilidade que permita ela enfrentar situações que ela vai enfrentar durante o dia. Isso impede que ela sofra um assédio? Claro que não, porque isso não é ela, é um assunto do outro. Mas o que importa para ela é como ela vai trabalhar isso, como ela vai reagir a isso. Em consultório, nós sempre dizemos assim: emoções você não controla. Você não controla. Elas vêm assim, automaticamente. Ok. A questão é o que você faz com aquilo. Você está com medo, você foi acometido por medo. Legal, você pode fugir, você pode se fechar, você pode enfrentar. Essa é a questão principal. E com um estado de tranquilidade que a meditação pode lhe causar, você tem mais serenidade para enfrentar essa ou qualquer outra situação. Fica a dica, 5 minutinhos de mindfulness para todo mundo, olha, vai ajudar bastante. Escuta, eu explorei bastante aqui o nosso entrevistado, porque ele tem um conhecimento abrangente, de 360 graus, na verdade, né? E trata de um assunto que tem muita subjetividade. Então não é fácil você tratar isso em 2 minutos. Mas interesse-se vocês todos para ler sobre energia mental, meditação, por técnicas que orientam e que complementam tratamentos como acupuntura, como o shiatsu, que tudo isso ajuda muito. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Franzinho. Obrigado a todos os seus ouvintes. Muito bem, vou falar agora com um dos palestrantes do 2º dia do 7º Encontro Nacional dos Freitistas, que acontece no Rio de Janeiro. Derval de Oliveira tem muitos títulos, que ele é engenheiro de segurança no trabalho e ele preside o Instituto Brasileiro de Saúde Ocupacional. Derval, os trabalhadores hoje estão adoecendo mais ou menos? Estão adoecendo mais, porém, a partir de hoje, desse evento, eu acredito que eles vão ter consciência de relacionar a sua doença ao trabalho. A minha palestra foi em função disso. Como comprovar que a sua doença física ou psíquica é relacionada às condições de trabalho. Tem uma expressão que se utiliza muito nessa área da saúde do trabalho, que é o nexo causal. O que é o nexo causal? É a relação de causa e efeito, é o ambiente de trabalho, as condições de trabalho, ela vai causar doenças físicas ou psíquicas ao trabalhador. Isso é comprovado a partir do momento que o trabalhador não cumpre as normas de saúde e segurança do trabalho. Agora, nas empresas, sobretudo do setor fabril, se utiliza muito da CAT, Comunicação de Acidentes de Trabalho. CAT é um documento necessário, como se fosse um boletim de ocorrência, né? Daquela ocorrência. E engloba também a parte emocional, psíquica? Sim. O decreto da Previdência prevê isso. De acordo com o KNAI da empresa, com a atividade econômica da empresa, como até do próprio jornalista, já tem uma doença listada lá, que se ele tiver acometido daquela doença, aquela doença é relacionada à empresa, à atividade que ele exerce. Agora, afora o sindicato atuar para melhorar as condições de trabalho, há casos em que o trabalhador ele pode ingressar com ação judicial para reparos, né? Em que circunstâncias isso pode ocorrer? O trabalhador, em princípio, ele deve
levar a vida profissional dele constituindo provas da sua doença. No momento que ele achar oportuno e ele não tiver mais uma saúde, uma capacidade laboral, ele deve utilizar isso em seu benefício de reparação. Como falei na palestra, teve um trabalhador de exposição ao benzeno. Ele agora, através da prova técnica, ele vai receber 3,5 milhões de indenização de reparação aos danos causados. Agora, o benzeno, quando se fala em saúde na área dos frentistas pós-combustíveis, a primeira palavra que vem é benzeno. Por que o benzeno é tão citado e por que ele é tão, digamos, letal? O benzeno é inerente à gasolina. Não existe gasolina sem benzeno. Ele é um risco inerente ao produto, e o trabalhador fica exposto. O trabalhador vai ter essa doença de exposição ao benzeno daqui a 15, 20 anos, que aparece. Nem sempre, como aconteceu nesse caso desse trabalhador, dessa empresa, dessa multinacional, que logo se apresentou, manifestou nele. Mas, em regra, aparece 15 ou 20 anos, ele está desempregado, adoecido, e ele não relaciona, não tem consciência que essa doença dele foi causada pelo trabalho. E como é que se detecta? Exame de sangue? É exame de sangue. O monitoramento biológico é o mais eficaz, a partir do afastamento. E a doença, o benzeno, além da questão biológica, também tem a questão neurológica também. E se por acaso esse trabalhador ele já está com problema neurológico e uma série de outras consequências mentais. Agora, doutor, o trabalhador ele acorda de manhã, vai trabalhar muito cedo, pega uma condução carregada, às vezes tem que esperar 3, 4 ônibus para passar, no trem ele é empurrado, é uma selvageria o transporte público no Brasil de um modo geral. Esses acidentes e doenças que ocorrem no itinerário, elas podem ser atribuídas, consideradas doença no trabalho? Olha, eu tenho uma palestra que eu falo que qualquer doença física ou psíquica é do trabalho. Por quê? Porque o empregador, ele não faz um documento, como você bem falou, que afasta o nexo de causalidade, entendeu? Da doença do trabalho. Então, em tese, qualquer doença que se manifeste ao trabalhador, ou é causa do trabalho, ou é com causa agravada do trabalho. Esse trânsito que ele veio, esse sofrimento que ele teve, entendeu? Ele é agravado pelo trabalho, por quê? Porque as condições do trabalho, elas fomentam e agravam mais ainda esse risco que ele é submetido no seu trajeto. Doutor, uma das razões das doenças é o desconhecimento. A ignorância talvez seja o sintoma mais comum em qualquer situação de doença, de adoecimento. Os sindicatos fazem o que podem dentro das suas limitações. O sindicato patronal raramente toma alguma providência, mas nós temos o Sistema S. O Sistema S tem bilhões e bilhões. Por que eles não fazem uma campanha nacional de conscientização? O Sistema S, em regra, ele se volta muito ao patronal, de proteção patronal. Então, o que ocorre? Sabe aquela famosa frase, o rei está nu? Aquela fábula? Então, é mais ou menos isso. Eles tentam mascarar, esconder, entendeu? Que realmente não existe esse mundo dantesco aí do trabalhador que vai ser adoecido físico-mentalmente pelo trabalho. Infelizmente é isso. Perfeito. Eu acabei de falar com o doutor Derval de Oliveira, que preside o Instituto Brasileiro de Saúde Ocupacional e é engenheiro, né, na área de saúde e segurança e domina outras aptidões na área da saúde física e mental. Quero agradecer e desejar muita saúde para o senhor. Muito obrigado e obrigado pela atenção e parabéns aí pela cobertura que você está fazendo. Muito bom. Obrigado. Bem, nós vamos falar agora com um dos palestrantes do 7º Encontro Nacional dos Frentistas, que é o professor Elias Jabor. Ele é escritor, ele é analista político e ele falou... Bom, tem várias qualificações. E ele veio falar a respeito da conjuntura internacional. É claro que essa palestra ela foi, de certa forma, atropelada pelo massacre que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, pela chacina.
mas eu vou falar um pouco desse assunto também. Jabor, a palavra geopolítica, ela não é fácil de entender. Como é que você resumiria a geopolítica e qual que é a dinâmica da geopolítica? Primeiro, eu acho que a geopolítica ela é uma ciência que nos auxilia a entender como funciona o mundo, como funciona o movimento de interesses internacionais, ou seja, como os interesses de um país interferem na vida de outros países, e esse movimento como um todo e a síntese que gera isso daí, né? Ou seja, a geopolítica é fundamental para isso, né? Por exemplo, a geopolítica da fome, por exemplo. Então existe um processo em que existe uma geopolítica da fome, uma geopolítica do petróleo, ou seja, tudo é geopolítica, né? Agora, você falou da extrema-direita, porque nós vivemos há quase 100 anos passados uma onda fascista na Itália, na Alemanha, no Japão e tantos outros lugares. E agora o fascismo voltou forte nos estados e com base de massas, com gente apoiando. O fascismo é um fenômeno permanente no capitalismo? É um fenômeno inerente ao capitalismo. E ele surge em momentos de crise do capitalismo, né? Então, o nazismo ele surge como resposta à crise de 29. Eu acho que a atual onda fascista nasce com a crise do neoliberalismo, ou seja, ciclicamente o fascismo vai se transformando em algo altamente funcional para o próprio capitalismo, né? Agora, o Brasil hoje é chamado player, porque já é a 8ª economia do mundo, tem relações comerciais com muitos países, tem impacto na economia aqui da região. O PIB brasileiro sozinho é maior que o PIB de todos os outros países da América do Sul. Em que medida o Brasil está sendo empurrado para essa luta geopolítica? Na medida em que o Brasil, por exemplo, tem vastas reservas de terras raras, né, que são minerais críticos altamente funcionais para a indústria militar e de chips dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Então o Brasil é arrastado para isso. O Brasil também é um gigantesco produtor de petróleo, né? As maiores reservas de água estão no Brasil. O Brasil é um país riquíssimo, evidentemente que essas riquezas naturais, né, nos colocam numa posição de alvo do imperialismo norte-americano, ou seja, e também como um player internacional, né? Agora, professor, o trabalhador acorda muito cedo para ir trabalhar para o seu posto de gasolina, fábrica, comércio, etc. Como é que a gente materializa essa experiência geopolítica? Como é que isso interfere na vida dele? Como é que ele seria capaz de entender isso? Eu acho que tem o papel dos sindicatos nesse processo, né? Eu acho que os sindicatos têm o papel da reivindicação, o papel da luta imediata, mas tem o papel de educar os trabalhadores, né? A promoção e a massificação de informação via sindicatos é um desafio que eu acho importante para poder conscientizar a classe trabalhadora, né? Não é fácil, porque o cara trabalha das 7 da manhã às 10 da noite, vai dormir, né? Então acho que os sindicatos têm que encontrar meios e maneiras de se reinventarem e ao se reinventarem, também se reinventarem enquanto escolas de formação da classe trabalhadora, né? Baixar salário, arrochar direitos, cortar direitos previdenciários tem ligação com a luta geopolítica em que medida? Na medida em que enfraquece a luta dos trabalhadores nos países, né? Um trabalhador desempregado, sem direito social, um trabalhador que está isolado da luta, né? E é evidente que o fortalecimento de um país, no âmbito internacional, passa pelo fortalecimento da sua classe trabalhadora, né? Então, a quebra da base material dos trabalhadores é uma desgraça, literalmente, para uma nação e, consequentemente, para o lugar dessa nação no mundo, né? Perfeito. O governo Lula tem algumas marcas, mas talvez a marca mais visível é que é um governo que trabalha com a ideia da redistribuição de renda. Você vê isso de algumas formas, por exemplo, com o aumento real do salário mínimo. O mercado interno ele é patrimônio do povo brasileiro. Portanto, fortalecer o mercado interno também é estratégico na luta geopolítica. Sem nenhuma dúvida, né? Até porque vira uma reserva diante de crises internacionais, né? O Brasil poder se voltar para o mercado interno quando o mundo entra em crise, né? Então, o mercado interno é mais do que isso, é uma arma geopolítica a nosso favor. Né? Perfeito. Por fim, houve esse massacre aqui no Rio de Janeiro, e matança, né? O Brizola usava a expressão matança, né? Isso tem a ver só com a questão local ou tem a ver com a questão conjuntural? Eu acho que tudo se relaciona, né? Eu acho que, como eu disse aqui,
a extrema-direita se utiliza do caos como forma de impor sua visão de mundo, como forma de se colocar na sociedade, né? Então, o que aconteceu no Rio de Janeiro hoje, nos últimos 2 dias, é o quê? A tentativa da extrema-direita em retomar a iniciativa política através do caos, né? Basicamente isso, né? E isso é uma forma internacional, inclusive. Os americanos operam dessa forma também no mundo, né? Bolsonaro trabalhou com a ideia do caos permanentemente, não? Sim, total. Todos os dias do governo dele foi isso. Então estava em sintonia e sob orientação. Seria uma dúvida. Obrigado. Obrigado a você. Olá a todos e todas, muito bem, eu vou entrevistar agora uma química, uma técnica especializada da Fiocruz. E eu vou ler o nome dela aqui porque eu não gravei mentalmente. Thelma Pavese, eu ia falar Pavese, eu sou descendente italiano, eu costumo acentuar o E. Ela é pesquisadora da Fiocruz, responsável pelo laboratório de solventes e compostos orgânicos do CESTE. Centro de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana. Pode falar o nome? É Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana. Da Fiocruz, que é uma instituição científica muito séria, muito conhecida e muito respeitada. Ela falou sobre agentes químicos que contaminam a saúde do frentista e dos demais trabalhadores em postos, em ambientes de postos. Mas o seu foco foi o benzeno, porque o benzeno ele já é muito, como eu posso dizer, ele é muito discutido entre as direções sindicais por sua letalidade e por ser elemento cancerígeno, né? Thelma, você falou que todo litro de gasolina contém um pouquinho de benzeno. Não é possível tirar esse benzeno da gasolina? Não, pela própria natureza da gasolina, por ser extraída do petróleo, o benzeno vai junto. Economicamente não é viável retirar todo o benzeno e a lei brasileira permite no máximo 1%. Quer dizer, o benzeno é elemento integrante da gasolina. Isso. E o que a gente precisa adotar são meios de não ter contato com o benzeno. E como é que faz? Então, o que a gente precisa eliminar é a exposição tanto do trabalhador como das pessoas que passam pelo posto de gasolina, do cliente, dos moradores da região e das pessoas que estão passando mesmo pela própria rua. Como que ocorre esse controle de exposição? Principalmente através das unidades ou dos sistemas de redução de vapor, que pela lei estão em implantação, estão previstos na NR20, só que o que acontece é que isso está sendo adiado pelo Ministério do Trabalho. Então, em 2024, houve um novo adiamento. Está sendo previsto que, de acordo com a data de fabricação das bombas de gasolina, elas vão tendo que ter esse sistema de contenção de vapores. Na verdade, é uma recuperação do vapor. O benzeno e a gasolina evapora, então teria que condensar novamente e voltar a ser líquido. Isso vai impedir que a atmosfera do posto esteja repleta de benzeno e de vapor de gasolina. Isso já ajudaria muito. O problema é que isso está sendo muito lento, né? Eu sou o dono do posto e vou dizer que isso vai aumentar o meu custo. Aumenta? Isso aumenta o custo, mas vai reduzir ele, na verdade, vai recuperar combustível que estaria sendo perdido por evaporação, né? E vai reduzir o custo de gasto com adoecimento do pessoal. Então, na verdade, é um ganho. Quer dizer, terá impacto junto ao INSS no quesito de afastamentos, é isso? Sim, no absenteísmo do trabalhador, na saúde do trabalhador, e é lei. Então, isso não tem muito que negociar, que não quer, é uma lei. Mesmo que seja, que demore, vai ter que cumprir esse requisito. Agora, nas negociações coletivas, é possível se colocar algum dispositivo, um texto, um parágrafo relativo ao benzeno para melhorar as condições ou não há juridicamente possibilidade?
Pelo que eu tenho acompanhado, o que em termos de convenção coletiva poderia ser melhorado é que as convenções coletivas não aceitassem a negociação de não lavar o uniforme na empresa. Isso sim é que poderia ser mudado. Algumas convenções coletivas estão aceitando que o trabalhador leve o uniforme para casa. E isso é uma perda muito grande para o trabalhador, porque ele coloca uma contaminação cruzada dentro da casa dele. Ele leva benzeno para casa, ele leva vários agentes químicos que estão na gasolina para dentro de casa. Então, nesse ponto, as convenções coletivas podem melhorar. Sim, mas se a empresa for lavar o uniforme, é um custo ridículo para ela, não vai aumentar muito o custo. Eu concordo, não vai aumentar, mas para o trabalhador significa muito, porque ele vai deixar de expor os bebês que ele tem em casa, os seus idosos, as grávidas e toda uma população vulnerável. Perfeito. Agora, o efeito do benzeno, você pode pegar por respiração, pode pegar na pele por osmose, por algum outro processo. O efeito dele é rápido? Não, a absorção do benzeno ela pode ser pela pele, mas ela é principalmente via inalatória, pela respiração, e uma vez respirado, né, uma vez absorvido, ele vai entrar no organismo e ele vai atuar. Esses metabólitos gerados no nosso organismo, eles atuam em cima do DNA. Atuando em cima do DNA, ele pode provocar um câncer. Quando esse câncer vai aparecer, é impossível de dizer, não se sabe. Então, o câncer tem um período de latência que pode ser tanto pequeno como grande. A gente tem notícias de pessoas que com 6 meses de trabalho em refinarias adquiriram câncer de sangue, leucemia, e foram a óbito. E a gente tem situações em que as pessoas passam 40, 50 anos trabalhando, não adoecem de câncer e quando já estão aposentadas, querendo gozar a vida com sua família e viajar e passear e descansar, aí aparece um câncer. Perfeito. Quer dizer, se eu entendi, se é que entendi, porque é um assunto que, de certa forma, é complexo para nós que somos leigos. Uma providência efetiva e de baixo custo seria o posto lavar o uniforme do frentista e ele não levar o uniforme sujo para casa. Isso seria a coisa mais prática, mais rápida. Isso estava previsto em lei, né? Isso é previsto em lei, só que tem sido negociado na convenção coletiva e alguns juízes têm dado causa para o empregador em função de não necessitar de uma lavagem especial. Realmente não é questão de ser especial, é questão de não levar a contaminação para dentro da casa do frentista. Perfeito. Thelma Pavese, acertei agora, muito obrigado. Bem, eu falo agora com o Altamiro Borges, que acabou de fazer uma exposição vibrante aqui no nosso 7º encontro. Miro, eu quero falar sobre sindicalismo. E eu acredito que há 3 tarefas que foram até apontadas aqui pelo auditório, que são bem sindicaleiras, que é trazer o jovem para a ação sindical, aumentar a presença das mulheres nas próprias direções sindicais e também aumentar a sindicalização. Você acha que esse é o caminho certo? Eu acho que isso são, entre as medidas mais importantes, estão essas 3. O movimento sindical, essa é uma realidade no mundo inteiro. O movimento sindical está tendo dificuldade de falar com a juventude. A juventude é outra juventude, não tem tradição sindical, né? A juventude está numa sociedade muito individualista, a juventude está numa sociedade, né, totalmente desregulada. Então nós estamos com dificuldade de falar com a juventude, né? Isso tem a ver com linguagem, isso tem a ver com medidas concretas na ação sindical, né? Talvez na cultura. Algumas coisas têm que ser feitas para mobilizar a juventude, trazer a juventude para o movimento sindical. A questão das mulheres é outra questão fundamental. As mulheres são mais da metade da PA, da população economicamente ativa. O movimento sindical ainda padece de certo machismo, né? Padece de certo machismo. É preciso encontrar espaços de participação da mulher, né? Espaço de valorização da mulher. Eu não sei se chega ao ponto de você já propor paridade em direções de sindicato, mas eu acho que a gente precisava ousar
ousar trazer mais mulheres. As mulheres, quando vêm para a luta política, elas se mostram com grande capacidade, impressionante, né? Então nós tínhamos que ver a forma de fazer. E a outra questão é essa da sindicalização, né? Nós tivemos uma queda muito vertiginosa da sindicalização no mundo e no Brasil. Isso tem a ver com mudança do mundo do trabalho, não é problema de direção de sindicato, não. É mudança na materialidade da classe, né? Agora nós precisamos ser mais ativos em sindicalizar. Eu acho, inclusive, Franzinho, sinceramente, eu acho que você viu o Biden nos Estados Unidos, quando percebeu que a situação estava ficando difícil, ele foi para um piquete. Ele começou a falar de movimento sindical. Eu acho que o governo... Greve metalúrgica. Exatamente. Eu acho que o governo Lula devia, na minha opinião, devia fazer um chamamento para a organização sindical. Não existe democracia sem sindicato forte. Então, um chamamento para a sindicalização. Siga o Biden, né? Chame para isso. E o movimento sindical precisa planejar campanhas de sindicalização. Precisa crescer a sindicalização no Brasil, né? Precisa trazer as pessoas para dentro do movimento sindical. Acho que são três, você disse que são sindicaleiros, são três questões centrais. Obrigado, Miro. Ele falou das mulheres aqui, a Terezinha Zerbini, a grande Terezinha Zerbini, ela diz o seguinte: eu só acredito no movimento quando as mulheres entram no movimento. Pois é. Não, a gente vê o papel que as mulheres estão tendo em várias áreas, bicho. Você vê no parlamento, você vê em ministérios, é um papel importantíssimo que as mulheres estão tendo. E o movimento sindical ainda tem uma certa resistênciazinha. Precisava abrir mais espaço. Mais jovens, mais mulheres, mais sindicalizados. Excelente. Muito bem, neste segundo dia de muitas palestras, debates, perguntas, aqui no 7º Encontro Nacional dos Frentistas, eu já falei com muita gente, vou falar com o André Santos agora, do DIAP. André, você fez um mapeamento de como é que é o Congresso hoje e ensejando uma possibilidade de melhorarmos a nossa representação nas eleições que vêm. Agora, para se eleger gente mais progressista, é preciso que haja engajamento no movimento sindical, engajamento e apoio em todos os sentidos. Como é que faz? Exatamente. Primeiro, eu acho que a gente tem que entender o potencial que o Congresso se tornou. Dentro dessa relação entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, eu acho que o Congresso Nacional é um dos principais poderes hoje na relação de construção de políticas públicas. E para isso a gente precisa ter capacidade de eleger um número maior de parlamentares que possam dialogar com as nossas pautas, com as nossas carências que a sociedade tem, para que isso possa efetivamente ser equacionado dentro da relação de políticas públicas que o governo pode implementar. Então a gente precisa do movimento sindical um pouco mais, eu diria, combativo, incisivo nas eleições de 2026, não só para a eleição do Poder Executivo, né, presidente da República, mas também para a composição do Congresso Nacional, Câmara e Senado. André, você não acha que às vezes falta ao movimento sindical chegar junto e ser mais amplo também na abordagem, não ficar só no escaninho da esquerda, procurar gente de centro, procurar gente da direita mais civilizada, digamos assim? Isso ajudaria? Sem dúvida, eu acho que é ampliar esse nosso campo de atuação, distensionar a relação ideológica e partir para um convencimento para aquelas pautas que são necessárias para a sociedade, eu acho importante. E tem espaço para dialogar com grupos de centro, com grupos, eu diria, mais racionais da política. Eu acho que há espaço para o movimento sindical, para os movimentos sociais dialogarem com esse grupo. E a isenção para o imposto de renda, do imposto de renda, salário até 5 mil, sai ou não sai? Sai. Previsão agora, nós estamos falando aqui quinta-feira, a previsão é que terça-feira o senador Renan Calheiros apresente seu parecer, talvez até um pouco antes, e na próxima semana, ou seja, ele apresenta na terça, a própria terça pode votar na comissão e também, quem sabe, votar no plenário do Senado Federal e partir para a sanção. Caso ainda tenha mudança, que pode ser que ele provoque alguma mudança no projeto, o projeto volta para a Câmara dos Deputados, mas está havendo uma articulação para que isso possa ser, de certa forma, acelerado. Mesmo ele voltando para a Câmara dos Deputados, a ideia é que isso possa ser mais acelerado. Muito bem, muito obrigado, André. Vamos torcer para que seja aprovado esse projeto de lei muito importante a todos os brasileiros. Bem, o último palestrante do segundo dia do 7º Encontro Nacional dos Frentistas é o Paulo Jäger. Ele é supervisor técnico do DIEESE,
no Rio de Janeiro, e também tem outros títulos. Mas nós vamos falar a respeito da palestra que ele fez aqui, bastante objetiva e sintética. Paulo, você enfocou que aspectos mais importantes? Eu chamei a atenção para o fato que a gente está vivendo um ambiente que é razoavelmente favorável aos processos negociais. Não significa dizer que essa situação ela é suficiente para você ter uma negociação bem sucedida, mas ela ajuda. Então eu mencionei o fato de que a gente está numa economia que vem crescendo já há vários trimestres, 16 trimestres. Esse crescimento tem se refletido sobre o nível de emprego. Nós temos uma taxa de desemprego no menor patamar dessa série histórica que se inicia em 2012. Tem se refletido sobre o resultado anterior das negociações coletivas, tem se refletido sobre o nível de rendimento da população. Isso combinado com uma série de outras coisas que estão acontecendo, políticas promovidas pelo governo. Eu mencionei aqui a importância da política nacional de valorização do salário mínimo, né, a retomada que houve a partir de 2023, num acordo entre o governo e as centrais sindicais, um projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso, que tem levado ao aumento do salário mínimo. Isso acaba favorecendo também o aumento dos salários que no Brasil são, em geral, próximos ao valor do salário mínimo, não são muito altos, né? Boa parte da população ganha até 2 salários mínimos, daqueles que são assalariados. Então, para mencionar alguns aspectos, esse ambiente ele tem favorecido a negociação. Isso não é suficiente, mas ajuda. Relativamente a períodos anteriores em que você tinha baixo crescimento, taxa de desemprego muito alta, a dificuldade é muito maior. Então, agora, isso chama a atenção. Eu observei que você destacou que o nível de emprego da juventude cresceu. Eu lembro que do governo Fernando Henrique, o desemprego do jovem em São Paulo chegou a 22%. Nós estamos com que média hoje? Já com patamar, se eu não me engano, ali em torno de 10%, que é alto, mas não só no Brasil, no mundo todo, os jovens, pelas circunstâncias, eles estão chegando ao mercado de trabalho, eles têm mais dificuldade de encontrar uma colocação. Então, a taxa de desemprego dos jovens, ela é estruturalmente e sempre, na maioria dos lugares, mais alta do que a média geral. Só que o que é interessante, o que é importante é que no período recente, essa taxa vem caindo e caiu forte nesse período. Ela chegou a alcançar, como você mencionou, 20 e tantos por cento. Agora, recentemente, no período até 2022, a taxa estava muito alta. Cedeu bastante, o que é ótimo. Esse estudo que a gente divulgou, inclusive, ele mostra que os jovens têm uma taxa de formalização, um emprego como seletista até maior do que a média geral. Então a gente tem a impressão equivocada, né, baseada no senso comum, de que os jovens é que estão só trabalhando no bico, etc. Eles estão também, mas eles também estão se empregando como trabalhadores com carteira de trabalho assinada, com todos os direitos, o que é fantástico, né? Ô Paulo, finalmente, setores da mídia fazem campanha contra a CLT e contra o emprego na CLT, a meu ver, né, vendendo uma ideia falsa do empreendedorismo, né? Porque diz, você não vai precisar mais da CLT, mas não fala que não vai ter mais 13º, não vai ter mais as férias e o abono de 1/3, FGTS. Nós temos que fazer uma narrativa contra isso. Como é que a gente faz? Na verdade, eles têm uma narrativa, né? Porque se você olha para as evidências, elas não amparam essa construção, né? Que é ideológica e tem por trás interesses econômicos, inclusive, e políticos também. Se você faz uma consulta à população, a maior parte da população quer ter a relação de emprego formal, mais estável, ter a garantia desses direitos que você mencionou, ter a proteção social da Previdência Social. Então as pessoas querem isso. Esse dado que eu te dei no início agora da nossa conversa sobre os jovens estão, não só eles querem, como eles estão se empregando como seletistas, na sua maior parte. O que nega essa ideia de que a CLT já era. Isso é conversa, não tem amparo nas evidências, né? E a maior parte da população está empregada como assalariada, a maior parte está empregada como assalariado formal, tem uma parte grande como assalariado informal que a gente tem que tentar reduzir, e o conta própria
que é bastante expressivo no país, o autônomo, que alcança mais de 20%, atinge faixas etárias mais elevadas, né? Então, assim, não é necessariamente uma opção das pessoas pelo empreendedorismo. As pessoas, às vezes, são obrigadas a buscarem essa fonte de rendimento porque elas não têm outra alternativa. Nas consultas que são feitas, quando são feitas as pesquisas, as pessoas dizem que prefeririam, em geral, trabalhar numa relação de trabalho assalariado formal. Muito obrigado, Paulo, e viva a CLT. Bom dia, eu falo agora com o doutor Hélio Gerardi, que é advogado desde o início, desde os primórdios da categoria, e ele coordenou aqui o encontro jurídico que aconteceu junto com o 7º Encontro Nacional dos Frentistas. Eu dizia assim, paralelamente, não, mas paralelamente não foi, porque integra, né, o próprio encontro. Doutor Hélio, eu vi que vocês apresentaram um relatório sucinto, propositivo e tocando alguns pontos sensíveis da categoria. O que o jurídico orientou basicamente? Bom dia a todas e a todos. O jurídico basicamente orientou a necessidade do sindicato ficar integrado com o seu corpo jurídico. Não assinar documentos, não assinar convenções sem que o jurídico participe. Porque, evidentemente, do outro lado, sempre há do lado patronal, não só um advogado, vários advogados, querendo impor situações que possam vir em detrimento da categoria que os sindicatos representam. E colocamos também as questões da pejotização, colocamos as questões das negociações salariais que os sindicatos patronais tentam impedir de todas as formas, colocando quais fórmulas têm que ser usadas para poder efetivamente concretizar e, se necessário, fazer a greve, porque a greve é o caminho, quando não tem mais nenhum caminho, quando não resta mais nada, fazer a greve pela lei de greve, que ela existe exatamente para proteger os direitos dos trabalhadores, que os empregadores não querem respeitar. Doutor Hélio, a partir do relatório que vocês fizeram, propositivo, qual é o problema principal? A falta de registro de carteira, é a pejotização, é a questão de contaminações, o que exatamente? Todos esses. Inclusive a questão absurda dos empregadores quererem que o trabalhador vá lavar o uniforme em casa. Ou seja, os empregadores querem que a família inteira, a mulher, os filhos, peguem leucopenia, o que é um absurdo que não tem tamanho, né? E outras questões que não tem jeito. A luta do movimento sindical é esse. Tem que ir à luta mesmo, não tem outro caminho. E tem que fazer junto com os advogados. E nós também aprovamos reuniões mensais, online, dos advogados e uma final anual pessoal, né, presencial, para poder abrimos um caminho no WhatsApp de trocas de ideias, de se o advogado preparar uma ação coletiva, trocar ideias com os outros, porque um pensa uma coisa, outro pensa outra e fica um documento melhor. Mas melhor não, mais aperfeiçoado. E também trocas de decisões ruins e boas. As ruins para ver onde a gente se equivocou e corrigir, e as boas para divulgar e pressionar a quem não consegue o que a gente conseguiu em alguns lugares. Perfeito. Agradeço, doutor Hélio, parabenizo todo o corpo jurídico dos sindicatos e da federação, porque além dos apontamentos, eles também cuidaram da parte de organização do corpo jurídico, com essas reuniões mensais, com a reunião do fim do ano e, digamos, um entrosamento também permanente entre o jurídico e as direções sindicais. Boa sorte. Muito bem, ao encerramento do 7º Encontro Nacional dos Frentistas, falou o Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo, eu sempre gosto de entrevistá-lo, porque ele tem história, conteúdo, coerência e proposta. Aldo, uma alegria te reencontrar e a sua palestra foi muito boa. Muito obrigado. É sempre um momento muito importante para mim, o encontro com os nossos companheiros frentistas, pelo que eles representam como pensamento avançado do movimento sindical do nosso país. No Brasil, há uma frase, um dizer, que é o seguinte: tem lei que pega e lei que não pega.
Esse homem é o autor de uma lei que pegou, e eu considero, estou no movimento sindical há 40 anos, foi a principal conquista coletiva dos trabalhadores, que é a Lei 9.956/2000. Aldo, a lei tem continuidade, a lei tem aplicação prática e ela se manteve até agora, porque é uma lei necessária e porque os sindicatos a defendem, né? Eu acho que ela vai ter uma vida longa pela frente, né? Creio que sim. Por quê? Porque você não pode adotar tecnologia que não tenha nenhuma função social. A tecnologia pode aumentar a produtividade, por exemplo. Não é o caso dessa tecnologia que quer implantar nos postos de gasolina. A tecnologia pode melhorar a segurança. Pelo contrário, a tecnologia aumentaria o risco para o usuário. A tecnologia pode gerar outro tipo de benefício que, no caso, não gerava. Então, proteger o trabalho dos frentistas, dos postos de combustíveis, é uma medida de caráter de segurança para o consumidor e para o trabalhador também. É uma medida que ajuda a proteger uma parcela da população que teria muita dificuldade fora do mercado de trabalho, porque não tem mais meios para se reciclar. Ou seja, um frentista do posto de combustível não vai se transformar num auditor fiscal, não vai se transformar num programador de computador. Então seria uma coisa socialmente perversa, socialmente iníqua. E acho que, na época, um governo como o do presidente Fernando Henrique compreendeu essa situação. O ministro do Trabalho, na época, compreendeu essa situação, não há motivo para que isso seja revogado. Questionado sempre tem quem faça, né? Mas acho que ela tem todas as condições de enfrentar, de resistir e de permanecer. Aldo, eu quero voltar aqui ao centro da sua palestra, que é a necessidade de ter um projeto nacional de desenvolvimento inclusivo, que estimule o empresariado privado, que o Estado cumpra seu papel e que a população tenha, nesse projeto, qualidade de vida. Como é que isso poderia ser posto em prática? A retomada do crescimento para um país como o Brasil é um caminho muito fácil. Difícil para os países que não dispõem dos meios para alcançar esse objetivo. O Brasil dispõe de tudo aquilo que o mundo debate como prioridade. A primeira prioridade do mundo é a segurança alimentar. Tem uma agenda aí do entretenimento e acha que é direitos humanos, democracia, meio ambiente, que são agendas importantes, mas não são as agendas que movem o mundo. O que move, em primeiro lugar, é a segurança alimentar. Segundo lugar, segurança energética. O mundo precisa de energia. Quando os Estados Unidos revogam parte das suas normas ambientais para favorecer o petróleo, o gás, o carvão, não é por amor a petróleo, gás e carvão, é para manter a economia competitiva diante da economia chinesa. Quando o mundo debate a necessidade de terras raras, a fronteira do Brasil de terras raras é incalculável, é inimaginável. Todo mundo sabe disso. Você conversa com um americano, o Brasil tem a segunda reserva. Ele diz, não, vocês têm a primeira. Vocês é que não sabem disso. Vocês é que não apuraram ainda todos os depósitos de terras raras existentes no Brasil. Então, um país que tem isso, tem tudo à mão. Basta orientar a retomada do crescimento para favorecer o investimento privado. Com o investimento privado aumentando a receita, você tem recurso para os investimentos públicos, você vai ter oferta de emprego, de trabalho para todo mundo, para os técnicos, para os universitários, para os engenheiros, para os mecânicos, para o transporte, para todo mundo. E o Brasil, portanto, não pode ficar prisioneiro dessa agenda que usa como pretexto uma causa nobre que é a defesa do meio ambiente para congelar o crescimento econômico do país. Aldo, por fim, todo país que tem um projeto nacional, ele tem no seu programa um espaço privilegiado, não no sentido de ter uma mata privilegiada, tem um espaço estratégico, melhor dizendo, para a classe trabalhadora. Qual seria, nesse seu projeto, o papel estratégico da classe trabalhadora? O primeiro papel da retomada do crescimento é
gerar emprego para que a classe trabalhadora continue sobrevivendo como classe social. Sem o trabalho, você não vai ter na sociedade uma classe trabalhadora. Você viu o que aconteceu nos Estados Unidos, naqueles cinturões operários que se transferiram para a China. A classe trabalhadora desapareceu ou foi muito reduzida. Então, o desenvolvimento do país precisa ter como foco, precisa ter como referência, precisa ter como eixo exatamente a geração de empregos para que os filhos dos trabalhadores de hoje possam continuar sendo os trabalhadores do amanhã. Não fiquem dependendo de uma transferência de renda, que numa emergência é importante, mas não pode ser um projeto de vida para ninguém. Bom, eu quero agradecer ao Aldo Rebelo pela sua obstinada pregação e lembrar que o Juan Domingo Perón dizia o seguinte: governar é gerar trabalho. Eu vou falar agora com uma mulher que participou do 7º Encontro Nacional dos Frentistas. Eu vou perguntar o nome dela, de onde ela vem, o que ela faz. Como é o seu nome, de onde você vem e o que você faz? Eu me chamo Leilane Montenegro, trabalho no Departamento Jurídico do Simpospetro, lá em Pernambuco, base territorial do Recife. Tá. Agora, a base do sindicato é só a capital ou tem também o interior? Tem o interior. Nós temos uma abrangência estadual. Petrolina, Garanhuns, Caruaru, Carpina e Recife. Eu vi recentemente, lá onde eu trabalho na agência sindical, o caso de um ex-marido que atirou na esposa, matou e se matou em seguida. Exatamente. E vocês deram assistência lá para a família? Toda a assistência foi tomada de imediato. Quando tomamos conhecimento, no mesmo dia, imediatamente o jurídico entrou em ação, a equipe de base foi até o estabelecimento, foi verificado que existia o seguro de vida para cobrir as despesas, não só funerárias, como também dos familiares. E assim, nos colocamos à disposição, inclusive, para qualquer problema que vier na justiça, eventualidade, o Simpospetro está ali para garantir pelo menos esse direito. Na sequência, quando foi aberto até o inquérito, ele tirou a própria vida, então não tivemos como, infelizmente, ir adiante. Sim. Mas as medidas a gente buscou, Inclusive, estamos pensando também em fazer algumas políticas dentro dos postos a respeito da violência patrimonial. Perfeito. Quer dizer, é um drama comum, sobretudo entre os países mais pobres, população mais pobres. O marido mata a ex-companheira e depois se mata e deixa uma filhinha de 2 anos. Isso, uma filha do casal de 2 anos. E tem família para cuidar dessa menina? A mãe da falecida, nesse caso. Ela quem, avó. Isso, é ela quem está no momento com a guarda provisória da criança. Doutora, na base, agora vamos para a parte trabalhista. Quais são as demandas mais comuns do jurídico, do sindicato? Normalmente, a nossa maior complicação lá está sendo justamente o seguro de vida e o vale-alimentação. Vê-se muita supressão desse vale-alimentação, mas lá a gente tem a equipe de base muito bem preparada, Então, assim que a gente toma conhecimento, a gente notifica, a gente pede as listas, tudo completa, todas as documentações. E graças a Deus, nas ações que nós obtivemos, estamos tendo bons resultados. Tanto na ação coletiva, que é muito importante, como na produção antecipada de prova, para garantir ainda mais uma segurança na ação coletiva. Doutora Leilane, o trabalhador, às vezes ele tem medo de procurar jurídico, tem medo de se expor. Que orientação a senhora dá para esse trabalhador? Bom, eu sempre digo, associem-se ao sindicato, estejam presentes nas assembleias, no dia a dia. Qualquer denúncia vai ser anônima, a identidade dele jamais vai ser revelada por qualquer circunstância. Muito pelo contrário, a gente visa garantir o cumprimento da convenção coletiva e das normas trabalhistas. Então, o meu dever, falo até por mim, eu não abro mão de 1% do que é direito do trabalhador. A gente vai brigar, vai à luta, mas sempre no anonimato. Jamais a gente coloca eles assim para serem vistos, e isso lá está tendo muito resultado. As denúncias são feitas tanto por telefone, eles vão lá na sede, eles vão lá reclamar. Tem também um canal do WhatsApp, que é melhor ainda para fazer as denúncias, a gente amplia, Instagram. Assim a gente tem conseguido ampliar mais o trabalho de base e regularizar muitos postos que estavam funcionando e atuando de maneira irregular. Perfeito. Voltar aqui ao 7º encontro, que houve um evento conjunto, mas
no outro setor aqui do hotel, que foi o encontro jurídico. E se leu aqui uma série de recomendações, de orientações e outros temas do campo jurídico. Foi produtivo esse encontro dos advogados? Muito, bastante produtivo. Acredito que a união, ela forma uma resistência e assim a gente forma uma soberania trabalhista. Foi uma troca de informações muito boas, inclusive tivemos uma sentença numa produção antecipada de prova, no qual eu fui autora da ação, muito procedente. Eu fiquei muito orgulhosa, porque foi colocada a público, assim, lá embaixo. Eu fiquei, gente, eu tenho 27 anos e... Né? E assim... Cada vez mais eu percebo que a gente precisa ter mais essa ligação com os advogados. Porque às vezes uma demanda, por exemplo, no TRT6, que é em Pernambuco, é uma demanda diferente do TRT1, é uma demanda diferente do TRT12, mas aquela jurisprudência vai ajudar. Então esse encontro de ontem foi fenomenal. Eu acho que eu nunca vi um encontro tão produtivo em linha sindical como os que nós fizemos. Por nós não teria pausa. Perfeito. Não teria pausa. Bem, eu quero agradecer a doutora Leilane, parabenizar sua atuação no jurídico do Sindicato de Pernambuco, parabenizar o sindicato também, que diante de uma ocorrência trágica, atuou rapidamente, fazendo o possível, porque às vezes tem problemas que o sindicato não pode resolver. Por exemplo, ficou a menina de 2 anos, não é uma responsabilidade do sindicato, que ela é criança, né, é responsabilidade da família e do Estado. Muito obrigado. Encerrado o 7º Encontro Nacional dos Frentistas. Evidentemente que a organização de um evento como este envolve muita gente, funcionário, pessoal dedicado, que trabalhou intensamente esses dias todos. Mas toda a organização tem quem comanda. Então eu vou falar com os 2 comandantes aqui. O Luiz Arraes, que preside a Federação dos Frentistas do Estado de São Paulo, liderança histórica da categoria, e o Eusébio, presidente da FENEPOS Petra, Federação Nacional, que é, de certa forma, a promotora do encontro, né? Arraes, que avaliação você faz do 7º encontro? Olha, na minha avaliação, nós fizemos o maior encontro da nossa categoria até hoje, com palestras interessantíssimas. Falamos em todos os temas que envolvem a nossa categoria, da exposição ao benzeno, a questão do IA, a questão da contribuição, do envolvimento com a base, políticas internacionais, Congresso Nacional. Então todos os temas foram abordados nesse congresso. E fizemos paralelo o encontro jurídico, que foi muito importante. Então nós estamos de parabéns. O encontro foi o maior encontro já feito da categoria. Tiramos um caminho a trilhar importantíssimo. Hoje todos saem daqui muito mais preparados do que chegaram. Vão voltar para suas bases com a bagagem maior, com a certeza de que temos que interagir com a base, que temos que envolver a comunicação, que temos que valorizar o jurídico e temos que valorizar principalmente o trabalhador da base. Foi para isso que esse foi o intuito do nosso encontro. Obrigado. Eusébio, muitos temas foram tratados, teve muitas propostas de encaminhamento. Então eu queria saber, você na qualidade de dirigente nacional, como é que as indicações, que não é um congresso, né, deliberativo, serão tocadas do avante? Primeiro, eu quero registrar aqui o sucesso do encontro, né? A gente está cada vez mais evoluindo e esse encontro ele foi assim, 1000, digamos, resumindo, né? Porque realmente tivemos uma equipe que contribuiu bastante para que a gente pudesse realizar com sucesso a comissão, né, organizadora, né? E todos os temas foram explorados, né, e bem esclarecido. O encontro jurídico foi importante também. E daqui para frente a gente tem mais material, tem mais informações, para que a gente tem mais conteúdo para que a gente possa disseminar esse conhecimento na base e aplicar isso, né, nos sindicatos, para que a gente possa realmente obter os resultados na prática do que aqui foi discutido no seminário, né, no 7º encontro. O 7º encontro, como você pode verificar, é resistência e unidade por conquistas e soberania, né? São essas coisas que o movimento sindical persegue e é isso que nós estamos hoje defendendo no nosso país como a principal bandeira, que é
a defesa da nossa soberania nessa encruzilhada histórica que nós estamos vivendo. Então, esse nosso seminário, ele foi um seminário atualíssimo, entendeu? E nós abrimos com chave de ouro, né? Com todas as autoridades presentes, principalmente com a presença do deputado federal Daniel Almeida, que além de ser um grande defensor da classe trabalhadora, ele defende alguns projetos nossos dentro do Congresso Nacional. E fechamos com chave de ouro com a presença do nosso amigo Aldo Rebelo, né? Nós sabemos da importância dele para a história do Brasil e para a história da nossa categoria como autor da lei 9.956 de 2000, que proíbe o autosserviço e postos de gasolina. Então, nós abrimos e fechamos com chave de ouro esse congresso, né? E aí eu quero agradecer toda a equipe e todos os companheiros que estiveram aqui presentes abrilhantando esse 7º encontro nacional da nossa categoria. Perfeito. Muito obrigado, Eusébio. Muito obrigado, Luiz Arraes. Parabéns pelo evento, que foi muito organizado. Todas as agendas foram cumpridas, todos os palestrantes falaram, abriu-se para debate, e eu não tenho dúvida, enquanto jornalista que acompanha o movimento sindical há muito tempo, foi um dos melhores eventos sindicais dos últimos anos.